Shalom, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lá vamos nós para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, né, é um pouco diferente. Eu quero falar com os meus amigos bolsonaristas, aqueles fanáticos mesmo, aqueles ferrenhos. E não adianta ficar bravo também não. Vou usar números e estatísticas, então presta atenção no vídeo inteiro para entender o porquê que eu vou fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. Beleza? Então vamos lá. Aqui no Brasil, hoje, nós somos uma população de 211 milhões de brasileiros. Desses 211 milhões, 148 milhões é a população eleitoral, ou seja, aqueles que podem ir às urnas e votar, e eleger presidente, governador, enfim. Beleza? Vão guardando essas informações aí, bolsonaristas ou não, mas principalmente os bolsonaristas. Então aqui usando uma estimativa, né, que eu peguei fontes, né, dos próprios bolsonaristas, ou seja, para não ser aquela ser tendencioso a colocar uma estimativa de esquerda ou, né, da oposição. Então eu entendo até, muitas pessoas podem questionar esse próximo número, mas eu estou usando a estimativa bolsonarista, ok? Então, segundo os bolsonaristas, na última manifestação que teve no dia 7 de setembro, ao qual eu também participei, eu estava lá na Paulista, se a gente pegar no território nacional inteiro, ou seja, todo o território nacional, e ainda as pequenas manifestações, né, que tiveram em volta do mundo aí, eu fiquei sabendo de Miami, teve outra em Nova York, se eu não me engano. Então vamos pegar toda a população brasileira que foi às ruas se manifestar, né, em prol do governo ou em prol do Bolsonaro, né? Não, nem todos que estavam na rua são os chamados bolsonaristas, mas também tinha muita gente que não concorda com a pessoa do presidente, mas concorda que o governo está indo bem, enfim. Tá? Então aí, para arredondar, vamos pegar aqui no território nacional inteiro, conseguiu colocar nas ruas 2 milhões de pessoas, certo? Então, se a gente pegar e fazer a porcentagem, né, de 148 milhões, que é a população eleitoral, para pegar 2 milhões que são bolsonaristas ou pró-governo, que estavam nas ruas e se manifestaram, que a gente pode usar como um bom parâmetro, né? É gente pra caramba, a gente tem que, sendo bolsonarista ou não, dar o braço a torcer e dizer, porra, é gente pra caramba, né? A gente vai ter menos de 1%, são 0,9% da população eleitoral. E por que eu quero chegar nesse ponto? Porque agora que a gente tem que prestar atenção, né? Depois desses números, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Segundo os dados que eu fui buscar, né, depois de ter ouvido muita coisa, aí também teve a manifestação do dia 12, onde os bolsonaristas, né, comemoraram, porque foi um fiasco, e foi mesmo, né, não levou tanta gente como eles imaginavam, mesmo juntando ali uma parte da esquerda, com aquele centrão ali, MBL, ou vai para as ruas, né, pegando toda essa galera aí, se a gente poderia, ou eles esperavam ter mais gente na rua. Então eu fui atrás de informações, fui atrás de ver o que isso é favorável ou contra, né, no sentido de lá, nas próximas eleições, o que isso vai interferir, ou o que isso mostra a priori, né? Então, segundo os dados que eu apurei, né, e eu busquei várias fontes, então na média, hoje, tá, em 2021, aí 2011, em 2021, nós temos 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Presta atenção nesses números, tá? Eu peguei uma média. Eu busquei fontes de esquerda, de direita, eu busquei várias fontes e peguei e fiz uma média, tá? 27 milhões. Se você pegar a CNN vai falar que esse número é até maior, tá? Outras fontes esquerdistas, né, declaradas
joga esse número ainda mais para cima, tá? Então uma média aí, nem direita nem esquerda, tá? São de 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, tá? Isso cálculos até de institutos nacionais, né? Não só mídia televisiva, mas de pesquisas também, né? No âmbito governamental, tá? O índice de desemprego hoje, né? A gente chegou a impressionantes números de 14,7 milhões de desempregados no Brasil. Não vamos dar justificativas, eu não estou aqui para fazer um vídeo justificando, tá? Só vou jogar números frios, vamos dizer assim, tá? São números. Números não buscam desculpas ou argumentos, tá? Os números são esses, tá? Então nós somos hoje temos 14,7 milhões de desempregados no Brasil. E por que esse número é importante? Tá? Esses 14,7 milhões dão aí por média arredondando 7%, né, da população brasileira está desempregada hoje. E por que os bolsonaristas têm que começar a ficar atento e prestar atenção? É muita gente se manifestando pró-governo? Sim, é. Se a gente for olhar aquilo que a gente consegue enxergar, seja em manifestação, seja ao nosso redor, aquelas pessoas que se declaram, né, pró-governo ou se declaram, né, conhecer um pouco da política e o que anda acontecendo, tá? Aqueles que conseguem dar uma justificativa, por exemplo, para o preço da gasolina, conseguem dar uma justificativa para o preço da carne, tá? Então, essas pessoas são as que estão a par do que acontece no governo. Só que agora o que a gente precisa entender? Que segundo uma pesquisa da CNT, né, que eu peguei, é a mais recente que tem e é governamental, né, a Conferência Nacional do Transporte, ela deu a seguinte porcentagem com relação à política no Brasil, tá? Como é o grau de interesse na política da população brasileira. Tá? Então é uma pesquisa governamental, tá lá, é .org, beleza? Então, querem me xingar, fica à vontade, mas contra fatos e argumentos não há o que discutir. O que essa pesquisa revelou? Que 12,8% da população ela tem um certo interesse, ou ela tem um interesse elevado, né? É aquela pessoa que está sempre buscando entender, buscando saber, vendo notícias, vendo jornal, vendo na internet. É aquela pessoa que está a par do que acontece politicamente no Brasil, tá? Então apenas 12,8% é formado desse público, tá? E que aí a gente tem esquerda, direita, centro, extrema direita, extrema esquerda, tá? Então a gente tem tudo. Dentro desses 12,8%, a gente tem toda essa população, né, que vai atrás de notícia. E de novo, vou abrir um parênteses. Sendo notícia fake ou notícia real, da mídia A, da mídia B, né, independente disso, são pessoas que vão buscar informação politicamente. São aquelas pessoas que vão estar mais inteiradas ou mais determinadas a defender aquilo que vão, né, colocar nas urnas. 33,4% tem um interesse moderado. São aquelas pessoas que podem até ter interesse na política ou o que acontece dentro da política, mas elas não ficam tão focadas nisso, tá? São aquelas pessoas que eu entendo que aquelas pessoas que assistem o telejornal uma vez no dia, seja Jornal Nacional, CNN, Jovem Pan, são aquelas pessoas que buscam informação pelo menos um período do seu dia, tá? Então ela não sabe tudo o que acontece, ela não fica ligada na TV Senado ou na TV Câmara o dia inteiro, né? E ela não está toda hora na internet buscando informação. Então ela pega informação politicamente de uma forma moderada, tá? 21,7% tem um baixo interesse. Ou tipo assim, é mais pelo que ela ouve falar, ou, né, escuta de um amigo, escuta de alguém, escuta de vez em quando numa rádio, alguma coisa nesse sentido. 31,6% não tem nenhum interesse,
31,6% da população brasileira não tem nenhum interesse em política. Ela não liga a rádio, ela não liga a TV, ela não busca na internet, ela não faz porra nenhuma para achar alternativas ou informações políticas. Tá? Então guarda esse número, 31,6% está se cagando porque acontece politicamente. Ela só vai pensar em política na hora de votar. Tá? E 0,5% não responderam, não souberam responder. Né? Então, a gente sabe, e pelo menos a gente deveria saber, eu, vocês, a esquerda sabe, o centro sabe, essas pessoas que estão engajadas na política, que entendem de política e buscam informações sobre política, podem não entender, mas buscam informações sobre política, o que elas têm que saber? Né? Isso é o óbvio. Elas têm que saber que o que decide as eleições, o que vai contar lá em 2022, são essas pessoas que têm baixo ou nenhum interesse em política. Se a gente pegar quem defende o governo, 1%, arredondando para cima ainda, dá 1%, baseado no que a gente viu nas ruas. Né? São aquelas pessoas que tiraram a bunda do sofá e foram para as ruas. Tá? A gente arredonda para mais aí, porque tem aqueles que talvez não puderam ir, não tiveram condições de ir. Então a gente joga para cima aí 1%. Era 0,9% e vai para 1%, arredondando. São pró-governo ou pró-Bolsonaro, né? A sua grande maioria aí a gente pode denominar de bolsonaristas, né? Defende o governo Bolsonaro. Só que essa grande porcentagem que decide as eleições é justamente essa que não tem nenhum interesse, ou pouco interesse. Tá? Ela vai olhar o que na hora de votar? Porque ela só vai ir pelo que ela vai ver naquele momento. Né? É aquela foto de momento que ela vai ver. O que ela vai olhar? O preço das coisas, o salário, ou a falta de salário. São esses 3 pilares que as pessoas costumam olhar na hora de chegar lá e votar. E é isso que a gente é bombardeado de informação e a gente às vezes tem que combater ou defender, né, lá na hora das eleições. O que o governo ou a oposição está oferecendo? Né? É melhor do que está agora? Na questão de preços, salário e emprego? Né? O Brasil está caminhando melhor? Ele está regredindo? Como é que aconteceu? Né? A pandemia é justificativa para tudo? Não é? Né? Lembrando que o povo brasileiro também, ele não é burro, ele pode ser preguiçoso, mas ele não é burro. Né? E ele vai sempre olhar para a cozinha dele, para a casa dele. Né? Muita gente está se lixando porque acontece em Brasília, do que acontece no Senado ou no Supremo, ou seja, com os nossos governadores. Tem gente que não sabe nem quem votou para vereador e não consegue cobrar porque não sabe nem quem votou para vereador. Né? Sendo que a primeira função do vereador é fiscalizar. Eles fiscalizam? Eu acho que não. Né? A maioria não faz aquilo que ele foi eleito para fazer, né? Que é o básico, fiscalizar. Tá? Então, o que eu quero que você, bolsonarista, entenda? Quando chegar lá, na campanha, lá, que as pessoas forem ter que fazer campanha, seja de direita, de esquerda, de centro, sei lá que for, não interessa que não tem terceira via, mas vai ter. E essa terceira, quarta, quinta, sexta, sétima via divide votos. Então, as pesquisas estão colocando lá o candidato petista lá em cima. Está jogando ele com 50%. Porque no governo dele, a gente tem que concordar. Os preços eram melhores, mais acessíveis. Salário tinha, né? Bom ou ruim, mas tinha salário. E a taxa de desemprego era bem menor. Eram outros tempos? Eram. Mas lembrando, o povo que não tem interesse em política não consegue enxergar isso. Eles vão enxergar a foto do momento. A foto do momento onde o preço, o salário e o desemprego está X.
E a foto do momento lá atrás, antes desse atual governo, como é que era? Então isso é difícil de você tirar ou mudar na cabeça das pessoas. Então não adianta ficar bravo quando o povo começa a bater em cima da questão de preços, na questão de desemprego. O povo não tem interesse em política, o povo não quer defender político. O povo quer defender as políticas públicas, né? E quando a gente fala de pública, é aquilo que interfere na minha vida. O que está interferindo na minha vida é esse governo. Então o que eu, um simples leigo, um burro, um trouxa no meio de 211 milhões de pessoas, está na hora do nosso governo começar a olhar para políticas públicas. Parar um pouco dessa briga aí de cabo de guerra, né? É governador, é federal, é STF, é Câmara, é Senado. O povo não quer saber disso. O povo quer saber de políticas públicas. O que isso muda na minha vida, né? O que essa briga do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes está acrescentando ou está diminuindo na minha vida? Nada. Tem gente que comprou briga aí do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes e ó, tomou no cu. Tá? Desculpa a palavra. Mas enfim, o vídeo é esse. Se gostou, se inscreve no canal. Vou trazer mais informações nesse sentido aí, tá? O canal mudou de nome justamente para ser mais pessoal, tá? Beleza? Tem uns que me conhecem como Paulinho, outros me conhecem como Magrão. Então, forte abraço do Paulinho e Magrão e até o próximo vídeo. Fui!